BTC, a moedinha da praia. Fofoletes, no gráfico semanal, nós temos topos e fundos descendentes. Nós estamos já em uma região de sobrevenda épica, tá? Para o longo prazo. Então, os preços cotados atualmente, eles são bons para a gente comparar para o ano que vem. Mas claramente, se a gente vê uma maior quantidade de volume de negociação, maior quantidade de ordens abertas em corretoras, atualmente nós estamos nessa banda aqui, ó. Onde é que está o preço? Ah, o preço está aqui em cima. É mais provável, dentro desse contexto macroeconômico, ele vir para cima aqui nos 30 mil no curto prazo, ou é mais provável ele vir aqui essa quantidade abissal de ordens compradoras e vendedoras aqui? Então, na minha opinião, e essa é a minha opinião somente, tá? Onde está o ponto de controle do mercado? 9 mil dólares. Então é mais provável que o preço caia primeiro até os 12 mil dólares antes dele ir para os 30 mil. A probabilidade ela tem que estar a favor do contexto, né? Por mais que no cenário macro aqui esteja interessante, aqui olhando o RSI, né, que é um megalodonte aqui gigantesco de alta, que ele está tentando antecipar um movimento, uma cunha descendente de alta, nada o impede dele vir fazer uma sobrevenda maior, porque nós estamos em zona de capitulação, tá? Então, sabendo que a maior negociação do Bitcoin está nessa região, nos 12 mil dólares aqui, esse é o principal suporte do Bitcoin hoje, tá? Então, o principal suporte do Bitcoin é os 12 mil dólares, hoje em dia. É a região onde estão abrindo mais ordens e deixando essas ordens passivas em corretoras. Seria essa zona onde, se o preço chegar, ele vai ter muitos compradores, porque ele tem uma ordem muito grande aberta nessa região, se acontecer, dele chegar nos 12 mil dólares. Mas olhando para todo o cenário macro, né, para tudo que a gente está vendo de apertamento quantitativo, inclusive vendo o próprio gráfico do semanal do Bitcoin, nós ainda estamos em franca tendência de baixa, tá? Infelizmente, se a gente perder esse canal, a gente abrirá um terceiro canal lateral que vai aumentar por um tempo maior exigir da nossa paciência, tá? A gente teve então a perda desse canal. Esse canal a gente projeta ele para baixo. Então a gente pega esse canal aqui, projeta ele para baixo. Projetando ele para baixo, nós sabemos que o fundo desse canal aqui é os 17 mil, que pode ser retestado mais uma vez. Mas uma vez que ele for perdido, nós podemos evoluir para esse terceiro canal, tá? E esse terceiro canal pode ser também a região onde a gente encontra os principais suportes aí desse ciclo de baixa do Bitcoin, porque o cenário está ficando cada vez pior. A cada dia que passa, ameaça-se uma quebradeira geral na China, ameaça-se outros problemas da própria Europa e não vejo solução antes de dezembro. Então, em dezembro pode ser que as coisas comecem a melhorar, tá? Com o fim do inverno europeu, pode ser que termine a guerra entre a Ucrânia e Rússia e as coisas se normalizem ou tenha algum acordo, algum tratado aí entre os países que estão sofrendo com a falta de energia, como os próprios países que compõem a OTAN. Então a gente tem basicamente nesse contexto aqui todo um ciclo para um derramamento de sangue maior, tá? Fizemos agora recentemente um topo abaixo das médias aqui. Nós temos uma média aqui que é a média de 200, tá? Essa média de 200 ela é uma média de longo prazo. Enquanto a gente se mantém abaixo dela, seguimos em bear market também. Nenhum indício de que ela vai vir aqui retestar essa região no curto prazo. Então nós temos que respeitar o que o gráfico e o preço estão dizendo, né? As notícias mentem, mas o preço não mente, tá? Topos e fundos descendentes ainda. Sendo que a gente pode retestar e encontrar o fundo nos 17 mil, ou pode ser que a gente ainda chegue nos 12 mil dólares para formar o fundo e consolidar o fundo desse ciclo, tá? Eu espero que ele consiga aí se segurar em uma dessas regiões, tá? Até porque não gostaria de ver mais tanto sangramento assim. O problema é que com muito sangramento perde-se a fé no ativo, né? Outra coisa, nós abrimos o mês de setembro validando o beijo da morte. Então nós tivemos esse pullback até a média dourada de 59 meses. Essa média dourada de 59 meses ela é um bom balizador, né? Mensal. Então ele seria supostamente um dos fundos do ciclo que foi perdido, que foi os 20 mil dólares, 22 mil dólares.
foi perdido e está, infelizmente, se mantendo abaixo dessa região, com toda a dinâmica de perder mais valor, então vir trazer mais barras mensais de baixa, tá? Então, onde é que seria o suporte mensal também, pessoal? O suporte mensal, então, está em 12 mil, ele foi atualizado recentemente. Muita gente está colocando ordens compradoras em 12 mil dólares nas corretoras, ok? Então, hoje é o suporte mensal mais importante que não pode ser perdido, que tem que ser o topo do ciclo anterior e um dos topos não retestados como suporte. Então, essa zona, essa faixa de região, ela não foi testada como suporte, tá?